Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Palavra Aberta. No programa de hoje, nós vamos procurar entender os motivos que estão levando nossa sociedade a ficar cada vez mais intolerante com as diferenças e com as opiniões distintas. Para falar sobre esse cenário atual, nós vamos conversar com a socióloga Marcela Castro. Olá, boa tarde, Marcela. Seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Olá, Juliana. Muito boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e a todas os telespectadores do Palavra Aberta. Olha, é um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta, ainda mais para falar de um tema que realmente intriga a gente, né? Porque a gente vive numa sociedade onde está em constante mudança e evolução, mas parece que nada mudou. Pois é, a sensação que nós temos é essa, né? Nós vivemos uma sociedade em constante mudanças, né? Vivemos uma sociedade que, para alguns autores da sociologia, nós já estamos numa sociedade contemporânea. E dentro dessa sociedade contemporânea, nós apresentamos realidade diferenciada de outros tipos de sociedade. Né? Vivemos uma sociedade global, em uma sociedade digitalizada, e que ela acaba também mudando a relação social dos indivíduos. Né? Ela vai moldando os indivíduos em determinadas práticas. Né? Só que práticas anteriores também, elas continuam ainda fortes, né? Normas, regras, né? Ainda continuam presentes nesse cenário, que vão sendo, em muitos casos, ajustados e outros vão sendo recriadas. Então, hoje nós vivemos uma sociedade em rede, extremamente conectada, uma sociedade de informação. Nunca uma sociedade recebeu tanta informação como essa, né? Essa geração ela é bem diferente. E isso também vai modificando as relações sociais. E no isso, nós encontramos diferentes situações, né? Encontramos relações de intolerâncias, práticas de racismo, práticas de xenofobia, né? Porque ao mesmo tempo que essa sociedade aparece uma nova roupagem, ela ainda consegue ainda permanecer traços de indiferença, né? E Marcela, aí é um pouco isso é interessante o que você falou que apesar da constante evolução, né, ainda existem vários casos de tolerância. E o que a gente percebe é que a gente não sabe se essa intolerância ela era mais enrustida, mais incumbida, não sei se assim pode se dizer, e com as redes sociais ela se aflorou ou se libertou e as pessoas estão expondo mais essas intolerâncias. isso. Essas práticas, né, de intolerância, elas, infelizmente, elas têm sempre presente, só que hoje elas têm uma visibilidade maior, porque as pessoas passam a externar isso numa rede social, né? Muitas vezes, uma postagem, o comentário de uma postagem, ela chama mais atenção do que a própria postagem. E aí, é importante dizer assim, porque dentro de uma rede social, a pessoa acha que, algumas pessoas, vamos dizer, no geral, elas acham que ali elas têm direito a tudo, que elas podem externar seu ódio, né, sua intolerância ao outro, muitas vezes fere a dignidade do outro. Ela não se preocupa que aquilo ali é um espaço em que o outro também sente aquilo que recebe, né, e também tem que ser a sua própria integridade preservada. Então, muitas pessoas, elas se veem nesse cyberespaço uma certa liberdade, onde elas acham que sabem de tudo, que elas podem externar sobre tudo. Muitas vezes elas não têm conhecimento do que dizem, porque vivem sempre no achismo, eu acho, né? Destilam ódio, ameaças, né? Até mesmo as próprias legislações, elas vêm mudando, porque isso é uma coisa nova, e hoje as próprias leis, elas buscam se atualizar, se ajustar para poder dar retorno a essas demandas. Então, nós identificamos cyberbullying, né? Às vezes os alunos estão na escola, às vezes fazem uma piadinha com um lá no próprio rede social de um outro. Às vezes nós encontramos muitos comentários de cunho racista, né? Entre artistas, entre famosos e pessoas não conhecidas. Encontramos a questão da própria violência contra a mulher também, nesses espaços. Então, é uma rede ampla, né, bem diversa, que nos proporciona conhecimento, rede de informação, mas, ao mesmo tempo, nós encontramos essas realidades. Por exemplo, as questões voltadas à diversidade cultural. Muitas vezes, muitas pessoas ainda têm a resistência de aceitar aquilo que é diferente delas.
acham que a sua cultura é melhor do que a do outro, a sua religião é melhor do que a do outro, né? A questão da palavra respeito, ela ainda deixa muito a desejar, né? Por isso que algumas práticas elas acabam sendo intolerância. Então, certas pessoas, certos grupos entendem que o que é seu, que ele tem por direito, a sua norma, a sua regra, a sua religião, a sua cultura, ela é mais importante que a do outro. Então, essas práticas etnocêntricas, elas vão proporcionar questões da própria xenofobia, a própria questão do racismo e permanecer essas práticas de intolerância, que vão desde questões culturais a questões religiosas, dentre outras questões que permeiam. Então, dentro dessa rede, a própria pessoa se sente, né? E isso vai sendo visibilizada, né? E isso acaba sendo viralizado, né? Então, hoje tem uma discussão muito maior do que antes. Olha, e na sua visão, o que é que favorece ou o que estimula essa falta de tolerância, vamos dizer, esses preconceitos, essas discriminações que aflorescem a cada dia, principalmente dentro da internet, como a senhora citou? Olha, nós ainda, o Brasil ainda é um país, vamos dizer, de forma geral, ainda muito preconceituoso, muito racista, e as nossas leis ainda deixam muito a desejar. Por exemplo, o racismo é crime, né? O racismo é crime em lei e tudo. Mas na aplicabilidade da lei, a gente sente pouco. Então, quando essas leis elas foram começadas a ser colocadas mais em prática, ela vai coibir mais essas ações. Outra coisa é a questão da prevenção, sempre o melhor caminho, né? Orientar os jovens, adolescentes, a questão da importância da diversidade, da diferença e do respeito ao outro. Entender que ser diferente também é normal, né? A gente tem que aprender a respeitar a diferença do outro. Respeitar a diferença do outro não quer dizer que eu vá fazer o que o outro faz, mas não me dá direito de impedir a liberdade de ir e de vir do outro. E isso precisa ser muito claro. E com a internet, ela favorece essas questões do ódio, né? Daquilo que é diferente de determinados grupos, né? Então, sente-se uma determinada ameaça. Então, hoje não é mais permitido, dentro de uma sociedade democrática, tais atos, né? Que vai levar à questão da tortura, à questão da intolerância, à questão das diferenças. Então, por isso que grupos, né? Movimentados por diferentes movimentos sociais, eles trazem essas pautas, sejam no movimento negro, no movimento LGBTQI+, seja das mulheres, sejam as questões também ecológicas, que vem tomando uma demanda maior, seja as questões dos povos tradicionais indígenas. Então, hoje não é mais aceitável, mas a gente ainda vê grupos com práticas conservadoras, né, que tendem a legitimar certos espaços de poder que passam a ser reproduzidos por determinados grupos, né? E isso acaba gerando um embate, principalmente para essas gerações que muitas vezes elas não têm o conhecimento e acabam adquirindo isso como práticas que são coerentes, que são verdadeiras, né? Então, quando a gente tem um jovem... A senhora acredita que a liberdade de expressão, ela está meio que se confundindo com a libertinagem de se expressar? De certa forma, sim, porque muitas vezes as próprias pessoas elas distorcem o que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito, né, adquirido, faz parte dentro do nosso processo de cidadania, que é um direito civil adquirido, né? Só que muitas vezes a pessoa, muitas vezes tem muitos que até sabem, outros desconhecem. Mas a minha liberdade de expressão, que garante a minha maneira de protestar sobre algo que eu discordo, de participar coletivamente nos espaços públicos, de sugerir também o meu direito à participação. Mas muitas vezes as pessoas confundem essa liberdade de expressão com a ideia de ofender a dignidade do outro. Não é que eu tenho a minha liberdade de expressão que eu vou ferir a dignidade do outro. Uma coisa é eu concordar com a Juliana, outra coisa é eu discordar da Juliana. Mas eu discordar da Juliana não me faz o direito de eu ferir a integridade dela, a sua integridade. Então, tem gente que muitas vezes eles não... toda vez que algum grupo discorda de um determinado grupo, as pessoas passam a ferir a vida pessoal do outro. Isso tem sido muito comum também nas questões políticas. E vive uma certa polaridade. Então, se você discorda de um determinado grupo, automaticamente a pessoa pensa que você é de um outro grupo e passa a ferir pessoalmente aquele grupo, aquela pessoa. Então, as pessoas acabam não fazendo
debate que é o correto, entendeu? Porque o debate é no campo de ideia e as pessoas passam a ferir o outro, a perseguir, a ameaçar. Isso fica bem parecido com aquelas pessoas que são bem fanáticas dos times de futebol. Às vezes um time perde e o outro que é extremamente fanático, ele não entende que o time perdeu, nem aceita, né? Isso também acaba, esse fanatismo acaba se estendendo ao campo político. O fanático, ele não aceita aquilo que é diferente dele. E é na política, é na religião, né? Existe muito essa ideia de que política e religião se discutem. É um, é um ponto interessante que eu queria também entrar, que a senhora falou, a questão do fanatismo. Em vários setores, inclusive na religião é bem presente também, né? As pessoas, elas tomam aquela tese para si e acham que a pessoa que faz contrário do que ela imagina ou estuda é errado. E aí elas acabam se tornando intolerantes e desrespeitando a decisão, a opinião do outro. Exatamente. Isso, por exemplo, o Brasil é um país extremamente plural em todos os sentidos. É um país onde tem a nossa diversidade cultural bem ampla. Não era nem para a gente estar em tempos de século XXI discutindo as práticas que já são antigas, né? Racismo, a intolerância, né? Nós somos um país que somos fruto de uma miscigenação e a gente tem a mistura de várias etnias, de vários povos que vieram para cá, mas ainda tem isso, né? Determinados grupos que ascendem ao poder, eles querem legitimar sua religião, seus interesses, né, seus costumes, né? E aí muita gente acaba gerando isso, né? Toda a prática que ela acaba se tornando fundamentalista, ela consequentemente vai gerar ações de intolerância, porque passa a não ter o respeito ao outro e nem às diferenças. Uma coisa, eu pensar de uma forma, outra é a pessoa pensar de outra forma, mas isso não me dá direito de eu achar que a minha opinião é melhor do que a outra. Então, isso dentro desse cenário, as pessoas acham que dentro do campo virtual elas podem tudo. E isso também tem contribuído para as famosas fake news, que acabam sendo reproduzidas de formas, né, como se fosse uma verdade. Às vezes elas são tão bem feitas que as pessoas não sabem, nem todo mundo tem a ideia de parar para ver se aquilo ali realmente, pela pressa do cotidiano, e as pessoas vão reproduzindo isso. Então, além do excesso de informação que nós recebemos da sociedade que nós vivemos agora, temos isso. E hoje nós vivemos numa sociedade que as nossas relações sociais, elas se tornam fragmentárias e superficiais, né? Como o teórico da sociologia Obama vai dizer, que vivemos dentro de uma modernidade líquida, porque as relações, elas não são mais relações consideradas permanentes. Nós vivemos em relações, conforme o autor, líquidas, elas vão mudando constantemente. E isso também vai se desenvolvendo nas relações sociais, como nas relações políticas, nas relações culturais e também nas relações econômicas, né? Por exemplo, nada foi feito nessa sociedade para durar. Você compra um determinado produto, você sabe que ele não vai durar muito. Olha, Marcela, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Esse papo tá muito bom e daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? E olha, acesse as nossas redes sociais. O Instagram é através do endereço TV Assembleia Pi. O YouTube é pelo Legislativo Pi. E o Facebook é através do TV Alep.oficial. Em novembro, o azul toma conta do nosso estado, para lembrar da importância de cuidar da saúde do homem. É um alerta a você mudar os hábitos e ter uma vida mais saudável. Consulte o médico e faça exames regularmente. Se você tem mais de 40 anos, precisa se cuidar ainda mais. Dê um toque na sua saúde. A TV Assembleia apoia o Novembro Azul. Estamos de volta com o programa Palavra Aberta. Nós vamos continuar conversando com a socióloga Marcela Castro sobre o cenário atual da nossa sociedade. Dá para ser tolerante com a intolerância? É o nosso tema de hoje do Palavra Aberta. A gente estava falando, né, sobre essa evolução, mas parece que nada evoluiu, né, Marcela? Pois é, a gente conseguiu avançar, né, nos aspectos tecnológicos, nos aspectos virtuais, mas na valorização da diferença, né, no respeito ao outro, a gente ainda continua tendo essa
resistentes. Então, como você diz, né, a gente tem que ser tolerante com práticas intolerantes, né? A gente, é algo que é inaceitável, né? A gente não pode estar aceitando essas práticas de cunho intolerante. Por isso que muitas vezes as pessoas têm um receio de fazer a denúncia, mas é necessário vir à tona, né? Porque isso já vai coibir outras ações que possam ser produzidas por outros grupos ou mesmo por pessoas de forma individualizada, né? Se Então, a gente dizer o tem que que... é que a nossa sociedade atual ela menos tolera? Ou é impossível determinar porque são muitas coisas? Fica meio complicado a gente destacar um ponto, mas como nossa sociedade é bem complexa, hoje os grupos, principalmente os grupos identitários, eles vêm buscando, né, as questões dos seus direitos. Hoje a gente tem lei que permite a questão dos casais homoafetivos, mas ao mesmo tempo nós vivemos numa contradição que o Brasil ele acaba assassinando muitos, né, homoafetivos, sejam homens e mulheres. E mesmo assim a gente tem leis, questão do racismo, e mesmo assim a gente encontra pessoas que vivem o racismo estrutural todo dia, né? São os comentários maldosos, as piadas, as músicas, né? Então esse racismo estrutural, ele é muito forte. É como se fosse algo que esteja naturalizado dentro da nossa sociedade e que é comum, né? Então os movimentos eles vêm mostrando uma outra realidade, mostrando que aquilo ali não é mais aceitável. Mulheres que conseguiram a participação política, mesmo dentro de um cenário de desigualdade de gênero, mulheres ainda conseguem ganhar menos, ainda tem menos espaço na política, ainda tem a questão das cotas. Tudo isso vem dizendo um não para certas coisas. Mas esses grupos, eles ainda encontram muita resistência dentro da sociedade. Então, é um trabalho que vem feito já há algum tempo, mas que cada vez mais ele está sendo mais viabilizado. A rede social ela é o maior instrumento de mobilização política que nós temos, e ele vai conscientizando algumas pessoas, né? E alguns grupos onde tem mais aderência, por exemplo, quanto à questão das mulheres, a questão da violência, muitos homens vêm mudando sua postura. Hoje existe até uma discussão sobre a questão da masculinidade tóxica, ou seja, a não aceitação dessa diferença. Só que ao mesmo tempo que existem esses grupos, pessoas se conscientizando, nós ainda encontramos pessoas com práticas machistas, sexistas, pessoas que têm prática extremamente conservadora, pessoas que agem de forma intolerante, né? Até mesmo pessoas que estão em centros de poder e de decisão, né? Então, É interessante isso que a senhora tocou, quando fala da questão, né, dessa intolerância, principalmente nos valores que são atribuídos às mulheres. Recentemente, a gente está vivenciando e presenciando um caso que repercutiu muito na mídia, que é o da Mariana Ferrer, né, uma digital influencer que sofreu um abuso sexual e foi levado a julgamento, mas o estuprador foi inocentado. E aí, durante a audiência, ela sofreu várias, vamos dizer, como é que eu posso dizer, é até difícil a gente que é mulher falar, né? Ela sofreu vários abusos morais dentro da audiência apenas por ser mulher. E isso para a gente numa sociedade que a gente julga ter evoluído tanto, como a senhora falou, aceitar esse tipo de tratamento para a figura feminina, para a mulher, é quase intolerável, inaceitável, não é isso, doutor? Isso, Juliana. Isso é inaceitável, né? O processo em que a própria Mariana, ela foi, como se dizia, acometida, primeiro, assim, a gente vê como um absurdo, né? Uma prática intolerável. Ela sofreu ali várias formas de violência. Ela teve a sua moral rebaixada, sua autoestima, né? Teve a sua imagem, vamos dizer, colocada no chão, né? E trouxe uma ideia, foi jogada a ela como se ela fosse a culpada pelo tudo que aconteceu. Então, hoje é inaceitável nenhum julgamento, principalmente do judiciário, que é um órgão que vai de uma instância em que vai estar julgando esses casos,
como é que uma vítima ela se torna a culpada da história, né? E isso foi assim deplorável, humilhante, foi constrangedor, né? Qualquer mulher que viu aquele vídeo ali, não só mulher, como homens também, que tem uma certa sensibilidade, viu que aquilo ali foi assim vamos se dizer, uma falta, não sei nem de respeito, né? Ela teve o princípio da dignidade humana dela afetado. Por mais que a Mariana ela fosse culpada, porque eu não li o processo, eu não acompanhei essa parte do processo, por mais que ela fosse a culpada da história, ela não poderia passar por aquele tipo de constrangimento nunca, né? Então, muito no Brasil, os casos de violência sexual, eles levam muito a ideia de que a vítima é a culpada. É como se, no caso da Mariana, ela favorecesse tudo aquilo ali e estivesse fazendo um jogo para culpar o agressor, e o agressor saísse de boa, entendeu? Então, é algo que é, assim, primeiro, inaceitável, já existem vários movimentos, pessoas se manifestando sobre isso, e o que é de se estranhar é que verificou uma certa acomodação das pessoas presentes lá. O advogado do agressor disse o que queria, né? Humilhou, constrangeu, jogou a imagem dela no chão, né? Como se ela fosse a última das mulheres. O juiz silenciou, o promotor falou alguma coisinha e ficou por isso mesmo. Ou seja, ela sofreu uma outra forma de violência institucionalizada, além de ela ter que ser constrangida e passar por outro processo de revitimização, teve que lembrar tudo aquilo que passou, né? Claro que dentro do processo jurídico existe as suas defesas, existe as brechas da lei, existe isso. Mas o que a gente está chamando aqui, a atenção é o constrangimento, a forma que aquela mulher ela foi tratada, a forma que ela foi humilhada, a intolerância que ela foi, a intolerância que foi posta sobre ela. Então, em países democráticos, né, jamais aceitavam uma situação como essa. Então, isso feriu não só a Mariana, como todas as mulheres. Esse caso especificamente, porque é um dos mais atuais, vamos dizer assim, uma discussão bastante importante, pode nos ensinar, no contexto atual, a mudar essa sociedade intolerante? Pode sim. Primeiro, dizendo para as mulheres a não aceitação desse tipo de prática sobre ela, porque ela também ela é uma cidadã, ela é um sujeito de direito, ela precisa ser respeitada. Segundo, mostrar para os homens, né, também o respeito a essas mulheres e mostrar também às autoridades que eu não posso utilizar de um instrumento de poder para produzir uma forma de violência institucional, né, ou me omitir diante de uma violência para com alguém, né? Isso também as instituições, principalmente a justiça, que é a instituição que vai resolver muitos casos que estão no âmbito da justiça, isso é sério por demais, né? E dizer que mulheres não se calam diante disso, né? Mesmo que ela fosse a errada da história, lá estava sendo para ser julgada a situação, e não a moralidade, né? Os princípios, a dignidade dela ser colocada da forma humilhante, constrangedora em que foi, né? Então, oi. Se aproximando do final da nossa entrevista, eu não queria deixar de perguntar para você que a gente está vivendo num momento muito difícil no ano de 2020, momento de pandemia, né, de uma situação que a gente não esperava viver na nossa sociedade atual, e a gente está se aproximando aí do final do ano, está chegando 2021. E a senhora, como uma pesquisadora, uma estudiosa na área da nossa sociedade, o que se esperar dos próximos anos, né, para que a gente realmente construa uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que respeite mais a liberdade e as diferenças do próximo? Assim, o que eu sugiro, né, o que eu viso, o que eu desejo, é que nós passamos a respeitar o direito do outro, assim como a gente precisa que o nosso também seja respeitado. Respeitar as questões da prática de intolerância, as questões de diversidade, não aceitação da intolerância. Essa não aceitação da intolerância é voltada às questões das torturas,
as questões voltadas, né, que a gente não tem a pena de morte, mas alguns lugares tem. É a questão voltada para a intolerância, seja ela religiosa, seja ela cultural, seja ela em qualquer nível. Que possamos ter o respeito pelo outro, né? E não aceitar que essas práticas elas se tornem comuns e normal dentro do nosso cenário. Porque assim, gente, uma coisa é eu fazer o que o outro faz, né? Uma coisa é eu respeitar a opinião do outro. E a gente vive num momento de conflito muito intenso. Se não bastasse os conflitos da violência urbana, proporcionado pelo aumento da criminalidade, pelo aumento do tráfico, né? Nós encontramos também conflitos nos espaços domésticos, em mulheres que são assassinadas, né, por conta do próprio razão de gênero, pelo menosprezo e a discriminação, que é o que vai colocar lá a lei do feminicídio. Então, que todas essas questões a sociedade pudesse refletir e começasse a dar um basta no sentido de dizer assim, olha, isso é inaceitável, né? Que essas gerações essa geração atual, ela possa não reproduzir essas práticas, entender que isso não é aceitável, né? Porque o que essas gerações passadas já produziram, ficaram, né? A gente não pode desfazer a história. Mas daqui para diante, que nós possamos ser pessoas mais conscientes, que esteja a questão do respeito, né, ao próximo, valorizar a questão das diferenças, né? As questões ambientais também são importantes. Parece até meio um princípio ideal aqui que eu estou colocando. Mas, assim, ou a sociedade, ela busca meios, né, de se respeitar, de ter outras alternativas de sobrevivência, ou então a gente vai ficar numa situação muito difícil. Porque quanto mais se tem grupos se degladiando com o outro, quanto mais a gente tem prática de intolerância, de desrespeito, seja em qualquer mais a gente vai estar abrindo espaços para que outros grupos venham e geralmente esses grupos são os grupos que obtêm poder, que estão no espaço de poder e que vão reproduzir, né, oprimir determinados grupos em detrimento de outros. Né? Então, mesmo. Um pouco disso. Exatamente. Exatamente isso que a Marcela falou, são importantes palavras, realmente a gente tem que aprender com o nosso erro de hoje para tentar ser uma sociedade melhor para os próximos anos, né, e para as próximas gerações. A gente chegou ao fim da nossa entrevista, eu gostaria de agradecer a sua participação no Palavra Aberta, tá bom? Muito obrigada pelas informações, por esse bate-papo esclarecedor. Eu que agradeço, Juliana, agradeço a produção, né, no programa Palavra Aberta. Agradecer mais uma vez pelo espaço, né, e vamos buscar, né, ser uma sociedade mais, vamos dizer, mais digna de se viver, né, com menos casos de violência, menos casos de intolerância e buscar viver, não é um idealismo não, mas é a necessidade que nós temos. Ou a gente se une, busca esses novos meios, ou então a gente vai viver sempre em conflito e vai ficar numa sociedade, vamos dizer, insuportável de ser vivido. Né? Então, obrigada então aí a socióloga Marcela Castro, uma boa tarde. E olha, você também pode acompanhar nossa programação nas TVs por assinatura. Na NET é no canal 7, na Viva é pelo canal 9 e na Oi TV pelo canal 215, na Sky pelo canal 316.1. Eu fico por aqui desejando a você um ótimo final de tarde. Muito obrigada pelo carinho da audiência e até mais. Tchau!